Fala pessoal do curso Inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao nosso cronograma de estudos para o módulo 16 aqui do curso. Um cronograma muito especial, pois ele é o primeiro cronograma da fase monolíngue aqui do curso. O módulo 16 abre a fase monolíngue e essa é uma fase nova, uma fase diferente e que traz principalmente um cronograma de estudos bem diferente dos cronogramas que a gente estava acostumado durante as fases de aprendizado e aprimoramento. Por que o cronograma agora passa a ser diferente? Porque o nosso objetivo, né, isso vocês viram na aula passada, o objetivo mudou. O objetivo agora não é mais a gente dominar X% de um texto ou fazer essa e essa atividade, principalmente, né, aquele objetivo que a gente tinha de masterizar, dominar, entender no mínimo 80% do texto. O nosso objetivo a partir de agora muda completamente porque a gente está entrando numa nova fase de estudos onde o objetivo, como está aqui na tela, passa a ser obter exposição diária mínima de 1 hora a conteúdos 100% em inglês. Ou seja, você não busca mais, porque agora você já está no nível mais avançado dos estudos, né? Depois de passar fase de aprendizado, passar a fase de aprimoramento, agora entramos no nível avançado de estudos, né? Estudos avançados, que não é mais entender tantos por cento de um texto, mas sim passar tempo com o inglês. Antigamente você estudava inglês, dominava o texto, mas, por exemplo, tinha lá a aula comigo e a aula era durante 40 minutos e eu falava um monte de coisa em português. Agora é hora da gente, aos poucos, deixar o português de lado e começar a todo dia. Tem um free day na semana, que o dia 7 é um free day, você não precisa fazer nada, tá? Que nem sempre teve nas semanas anteriores do curso. Mas pelo menos aí, 6 dias por semana, você se expor a pelo menos 1 hora de inglês e somente inglês. Esse é o seu objetivo, então é mais no sentido de você se expor ao inglês sem ter um objetivo fixo em relação àquela exposição e deixar que naturalmente, pelo fato de todos os dias você passar pelo menos 1 hora ouvindo inglês, consumindo conteúdos em inglês, 100% em inglês, isso naturalmente vai levar você para um nível bem mais alto de entendimento, vai levar você a pensar na língua, entender a língua com muito mais facilidade, e você sabe que entender a língua num nível muito alto é o pré-requisito básico para você se comunicar e para você realmente dominar o inglês. Então, eu vou passar aqui o cronograma para vocês, lembrando novamente que este cronograma é uma sugestão, tá? Você não precisa usar ele exatamente como ele está aqui, você pode ajustar ele de acordo com a sua vida pessoal, suas preferências, porém, como é uma fase nova, é um método, um objetivo de estudos novo, que não é mais, como eu falei, entender tantos por cento do texto, mas sim passar 1 hora no mínimo, pode ser muito mais, pode ser 1 hora e meia, pode ser 2 horas, pode ser 2 horas e meia, mas é passar o mínimo de 1 hora em contato com o inglês. Eu recomendo que no começo, de repente aqui no módulo 16, os primeiros módulos, você tente realmente seguir o cronograma para sentir, né, entender realmente como é essa nova fase e aí depois você faz ao longo dos módulos os ajustes. Claro, se quiser fazer ajuste aqui desde o início também não tem problema, mas para você não se perder e realmente entender como vai funcionar e quais são os benefícios, o que acontece no seu cérebro depois que você passa uma semana inteira todo dia vendo aula só em inglês, eu recomendo mesmo que você faça o cronograma como ele está aqui. Então vamos lá, cronograma de estudos, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então a gente tem aqui dia 1, tá? Isso aqui é legal também para vocês entenderem a lógica das aulas dessa fase. Preste muita atenção. Então dia 1 você vai fazer aqui as suas repetições do Anki. Anki Reps, são Anki Repetition, esse Reps seria a abreviação de Repetitions, ok? Seria não, tá? Você vai fazer seu Anki normalmente e aí você vai ver a aula 94 do módulo 16, que é a aula How to Fail and Still Win Non-Native, tá? Que é uma aula, vocês vão entender, ela chama Non-Native porque ela é uma aula 100% em inglês, ministrada por um professor que não é nativo, ou seja, o Mário Vergara, eu aqui que estou falando com vocês. Então é uma aula que ela é 100% em inglês, porém o professor não é um nativo americano, tá? Ele é um não nativo, que sou eu. É uma aula de 34 minutos e aqui, quando vocês assistirem essa aula, o que aconteceu? Você já ficou exposto a
34 minutos de inglês, tá? É isso que vai acontecer. Só de ver a aula, você está aprendendo um texto novo que tem na aula, tá lá o texto, mas a aula em si já é o aprendizado do inglês também, né? Porque você está vendo tudo em inglês. Acabou de ver a aula, você vai fazer um treino, tá? Do texto da aula. Então a aula tem um texto que chama How to Fail and Still Win, tá? Parte 1, e você vai treinar esse texto. Eu recomendo um treinamento de listening plus reading, ou seja, leitura e escuta ao mesmo tempo. Então você vai pegar o texto e vai ler e escutar pelo menos 10 vezes, tá? Pelo menos 10 vezes. E assim, você pode variar, se você quiser só escutar, se você quiser fazer um estudo linha a linha, o método de estudar textos você já conhece. Então fique à vontade para trabalhar esse texto depois da aula como você quiser, tá? Com certeza você deve ter adaptado um pouquinho o método de texto com áudio, de repente você faz uma tradução bidirecional, independente. Faça um treino, né? E de preferência um treino com áudio desse texto pós-aula, e aí sempre vai ter aqui, ó, optional, né, opcional, do other stuff in English, ou seja, faça outras coisas em inglês. Então, se você quiser complementar o seu dia aqui, complemente, você pode complementar com pronunciation lessons, a gente tem lições de pronúncia, tá? Tanto lições de pronúncia dos sons do inglês, quanto lições de ISP. Tudo